Tiatira, e nós falamos sobre destinatário, a quem a carta foi enviada. Aí nós fizemos um histórico da cidade de Esmirna, localização, a sua história, e hoje nós vamos entrar propriamente dito na carta realmente, começando pelo autor. Mas antes eu gostaria que Jô colocasse ali Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. Nós estaremos lendo novamente o que Jesus enviou através de João, o que Jesus enviou através de João, que aquela igreja precisava saber. Vamos lá então. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Não é isso aí não. É Pérgamo, perdão, eu falei errado. Eu estou em Tiatira, mas é Pérgamo. Querido, onde eu falei Tiatira, pelo amor de Deus, entenda Pérgamo, tá? Está na página 5 da nossa apostila. Por favor, ato falho, me perdoe. Jô, volta um pouquinho, versículo 12, tá? Perdão, gente, perdão. É de 12 a 17, vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Só um minutinho. Essa passagem aí, dizendo aí que onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita, é porque nós vimos na aula passada que Pérgamo era a principal cidade do culto ao imperador. Ali foi construído o primeiro trono, e ali onde eles davam mais ênfase ao culto ao imperador. Por isso que Jesus diz que é no trono de Satanás e onde Satanás habita, tá? Nós já estudamos que a principal perseguição da igreja nessa época foi por causa do culto ao imperador, tá? Obrigado, tá, Jô? Vamos continuar. 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Interessante a gente notar, tá? Que na carta de Éfeso, esses nicolaítas lá eram obra, ou seja, algo que estava tentando introduzir. Aí já era ensino, já era doutrina, já era algo que era presente no seio da igreja, tá? A igreja recebeu esses ensinos, tá? 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. 18. Não, 18 já é outro. 18 já é outro, perdão, obrigado. Então, a gente viu aí que nessa carta Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que é a espada aguda de 2 fios? Quem pode me responder isso aí? O que significa, grande Chico? É a palavra de Deus.
Jesus, ele se apresenta como aquele que tem autoridade sobre a palavra. Lembra lá em Jeremias 1,12? Jeremias, o que viste? Senhor, um vaso, uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Jesus também, no livro de Apocalipse, já se apresenta assim, dessa maneira. Bota aí, Jô, pra gente, Apocalipse 1,16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Então Jesus, ele é aquele que tem a palavra de Deus. Tudo aquilo que foi escrito pelos profetas, pelos apóstolos, veio de Jesus. Jesus é o grande autor da sua palavra. Amém? É a grande mente por trás da sua palavra, embora não tenha anulado aqueles que a escreveu, tá? Mas Jesus, ele é o grande autor da palavra, é aquele que tem, é aquele que domina, é aquele por qual da boca sai a palavra. E Jô, também vai abrir pra gente Hebreus 4,12. Natinha, quando chegar no horário aí, você, por favor, me avisa, tá? Doze, por favor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada aguda de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga pensamentos e a intenção do coração. Só a palavra de Deus, ela pode prescrutar esse lugar, dividir alma e espírito, dividir juntas e medula, e conhecer o pensamento individualmente de cada pessoa. Amém? Essa é a palavra de Deus. Ela, a palavra, deve ser um instrumento, está na apostila, tá? Ela, a palavra, deve ser um instrumento de julgamento contra hereges na igreja de Pérgamo. Pérgamo deveria confrontar as obras dessas pessoas lá, daqueles que estavam ensinando as doutrinas de Balaão, daqueles que estavam introduzindo a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Pérgamo deveria confrontar aquilo que eles estavam fazendo com a palavra, para ver que eles estavam fora da vontade de Deus, que eles estavam trazendo heresia à palavra de Deus. Vamos ver lá, Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, essa é a responsabilidade da igreja do Senhor. Protegê-la contra falsas doutrinas, contra falsos ensinos, contra aqueles que se introduzem no meio da igreja para ensinar coisas que nunca passou pela mente do Senhor. Amém, queridos? E vamos ver também Mateus 22:29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Alguma versão diz: errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido, quando falta conhecimento da palavra de Deus, abre-se uma porta enorme para o erro.
para que nós andemos na mentira, basta não conhecermos a verdade. Então, a verdade, ela é ponto principal para que a igreja ande no caminho do Senhor. A igreja, a partir do ano 312, quando o Império Romano adquiriu, tomou, né, o cristianismo como a religião central de Roma, começou a introduzir na igreja uma série de doutrinas e ensinamentos que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Eles criavam concílios, reuniões para introduzir coisas que não são referentes à palavra de Deus. Tanto é verdade que, se você for conversar com qualquer pessoa da igreja romana, eles vão dizer que a doutrina deles é baseada na Bíblia e na tradição. Só que muitas vezes o que a tradição deles ensina é contrário do que a palavra diz, e eles preferem ficar com a tradição do que a palavra. Amém? Então, a Bíblia, a palavra, é a única regra de prática e fé do povo de Deus. A Bíblia é a bússola que nos conduz à vontade de Deus. É na Bíblia que está escrito tudo aquilo que nós precisamos saber para vivermos como igreja do Senhor. Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas são para vocês e para os seus filhos, as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. Deus, ele não autoriza ninguém a colocar aquela letra que Jesus falou, se não me engano é iota, eu não sei, do grego, que é a menor letra do grego. Jesus falou que não autoriza ninguém a tirar nem mesmo essa letrinha da sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é regra de prática e fé para o povo de Deus. Segundo Ramsay, em Roma, a espada era símbolo de maior autoridade. Jesus disse: eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Espada, símbolo de maior autoridade. Então, a palavra de Deus é aquela que tem a maior autoridade sobre a igreja. Amém, igreja? Andemos confiado na palavra de Deus, porque é ela que vai nos guardar de todo o mal. Amém, querido? Amém? Então vamos prosseguir. A aprovação. Jô, por gentileza, 2:13 ali pra gente. Apocalipse 2:13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aí Jesus fala sobre o trono de Satanás, né? Pérgamo está na apostila, tá? Pérgamo era o centro da adoração do culto ao imperador. Em Pérgamo foi construído o primeiro templo ao imperador, e por muito tempo esse templo ele foi o único construído em todo o Império Romano. Isso aí é segundo Ramsay, tá? Eu não sei nem se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é R-A-M-S-W-I, Ramsay.
Apesar disso, não negou a fé. Enquanto todos eram obrigados a declarar: César é Senhor, e aí a palavra Senhor aí era Cúrios, ou seja, dono, Senhor absoluto. Os irmãos de Pérgamo diziam: Jesus é Cúrios, ou seja, Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que tem autoridade absoluta. Jesus, ele é o dono de todas as coisas. Amém? Então essa era a aprovação que havia na igreja de Pérgamo. Embora eles, habitando na principal cidade do culto ao imperador, eles permaneceram fiéis ao nome de Jesus. E queridos, isso aí significa ser jogado na arena para lutar com leões, tigres e etc. Isso aí significa ser pendurado no poste e colocado fogo para iluminar a cidade. Isso aí significa servir de escárnio e atração ao mundo da época. Ou seja, Jesus fala: desde o tempo de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto aí na cidade de vocês. Antipas não foi o único mártir por não adotar o culto ao imperador. César queria ser dono, César queria ser senhor, César queria ser Deus a todo custo. No entanto, Pérgamo permaneceu firme na fidelidade ao nosso Deus. Amém? Quarto, a censura. 14:15, Jô, por favor. Então, não, é isso não. Não, é 2:14:15, Jô. Perdão, eu que não falei direito. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então havia duas censuras, duas reprovações na igreja de Pérgamo em relação à sua conduta. Primeiro, que aceitavam aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão, que significava comer comidas sacrificadas, ou seja, participar de festas pagãs, e também aceitavam imoralidades dentro da igreja, e também aqueles que ensinavam a doutrina dos nicolaítas. Nós já falamos sobre esses nicolaítas, né? Nós não temos muita informação sobre aquilo que eles faziam. Alguns disseram que esse nicolaíta foi do diácono Nicolau, mas a maioria não concorda muito com isso não, por causa da conduta e daquilo que era necessário para que alguém fosse ordenado diácono. Mas nós temos poucas informações. Mas nós sabemos lá na carta de Éfeso que Jesus ele aprovou a igreja de Éfeso, porque disse que a igreja de Éfeso aborrecia as obras dos nicolaítas, o qual ele também aborrecia. E aí, o sentido grego original dessa palavra aborrece aí, é literalmente odiar.
A igreja de Éfeso odiava a conduta deles, assim como Jesus odiava a conduta deles, tá? É interessante a gente notar que Jesus ele odeia a obra e não a pessoa, tá? A igreja, ela odeia o pecado, não o pecador. A igreja, ela aborrece o pecado, não o pecador. Embora que no juízo as pessoas serão condenadas por sua conduta, uma vez que não querem se arrepender. Mas o que nós precisamos combater não são pessoas, mas condutas errôneas dentro da igreja. A gente, quando estudar a próxima carta, que é de Tiatira, a gente vai ver uma passagem interessante lá de Coríntios, em relação a Paulo e uma prática que estava, um fato que estava acontecendo. A gente vai fazer uma analogia entre aborrecer o pecado e amar o pecador, tá? Então, vamos lá. Mas guardem isso aí, tá, gente? A luta da igreja, a luta do povo de Deus, Jesus foi para fazer morrer a obra do diabo, que é o pecado. E a igreja precisa da mesma forma. Paulo disse lá em Éfeso que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Então a gente não briga com pessoas, a gente briga com atos. A gente tem visto hoje em dia um enfrentamento que não havia antes entre igreja e homossexuais. Nós não odiamos os homossexuais, nós reprovamos aquilo que eles fazem, mas a pessoa nós amamos, tá? Eu uma vez estava conversando com um colega lá no serviço, ele não é homossexual não, tá? Mas ele acha que no século 21 vale tudo. Então eu estava dizendo para ele que a gente não pode condenar o homossexual, porque na verdade o homossexualismo não é crime para ser condenado, preso, maltratado, aí entre aspas, tá? Teria que ser crime. Mas embora não sendo crime, é pecado. Aí ele falou: vocês ficam se baseando em coisas que foi ensinado há não sei quantos anos atrás. Eu falei para ele: é verdade. No entanto, Deus ele permanece o mesmo. O mesmo Deus que naquela época reprovou as práticas homossexuais não mudou. Permanece reprovando as práticas homossexuais. Portanto, a gente não pode condenar um homossexual, porque o homossexualismo não é crime. No entanto, temos que alertá-lo que o homossexualismo é pecado, e como a palavra adverte, não herdarão o reino de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer, só um minutinho, que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Pois não, Chico? A palavra de Deus continua regendo. Chico, passou um ônibus, perdão, eu não entendi o que você falou. A palavra de Deus ela continua com a sua regência. Sim. Ela jamais vai sair do eixo. Desde lá no princípio de tudo, lá no início de tudo, ela continua sendo palavra, eficaz, reta, sem nenhuma sombra de variação, falando para a gente no nosso dia a dia. Mas nós, perdão, pensei que eu tivesse terminado. Mas nós, como cristãos, nós sabemos disso. Eles lá fora não sabem. Eles acham que Deus muda segundo o tempo, como todas as coisas mudam segundo o tempo. Mas nós sabemos que Deus ele vai permanecer sempre do jeito que foi. E a razão é muito simples. Deus ele é perfeito. Se Deus mudasse, significa uma coisa: ou ele não era perfeito antes, ou não é perfeito agora. Se você muda uma coisinha qualquer, um pontinho qualquer da perfeição, a perfeição deixa de ser perfeita ou não era perfeita antes. Vocês entenderam o que eu quis dizer? O que é perfeito, se muda, deixa de ser perfeito. O que é imperfeito tem que mudar para ser perfeito. Mas Deus sempre foi perfeito. Por isso Deus não mudará nunca.
O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus, ele não muda. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus, ele permanece sempre o mesmo. Amém? Nós, seres humanos, é que somos imperfeitos. Nós é que precisamos mudar. Não é Deus que tem que mudar para aceitar o homossexualismo. É o homossexual que tem que mudar para entrar na esfera de Deus, na vontade de Deus. Estou dando um exemplo homossexual aqui, tá? Poderia usar tantos outros. Eu estou usando homossexual por causa dessa conversa que eu tive com esse meu amigo, tá? Mas eu poderia usar o mentiroso, o assassino, aqueles que se prostituem, aqueles que se drogam, ou seja, o pecador de uma forma geral. É o pecador é que tem que se arrepender e não Deus que tem que mudar. Deus não vai mudar porque eu sou assim. Eu é que preciso mudar para entrar na vontade de Deus. Amém? Como eu já falei antes, né? Segue a doutrina de Balaão. O que vocês podem me falar sobre Balaão? Quem foi Balaão? Está aqui, mas eu não quero ler não, quero que vocês falem. Está aqui a passagem que fala sobre Balaão. Eu quero que vocês falem. Quem foi Balaão? O que Balaão fez? Contem com as palavras de vocês. Tem que ser rápido, porque o tempo passa. Beth, passou um caminhão, eu não te ouvi. Eu sei que você está respondendo certo, afinal de contas, né, você não é. Mas fala de novo, que eu preciso ouvir. Quando o profeta foi pago para poder amaldiçoar o povo de Israel, passar pelo deserto. Bom, Balaão, ele era um profeta estrangeiro e ele foi contratado por Balaque, que era o rei dos Amalequitas, ou Moabitas, não me recordo bem, mas Balaque era um rei de uma nação dessa para amaldiçoar a Israel. Balaão foi orar a Deus, perguntar se ele podia amaldiçoar aquele povo. Deus falou para ele, ó, aquele povo já é abençoado, e eu não vou amaldiçoar aquilo que eu já abençoei, não. Aí ele foi lá e disse para os mensageiros de Balaque, ó, não posso fazer isso não. Aí eles voltaram e trouxeram mais dinheiro para que Balaque amaldiçoasse, que Balaão amaldiçoasse. Balaão voltou a procurar a Deus para perguntar se podia. Primeiro erro de Balaão, Deus não vai mudar. Não é porque Balaão tem uma fortuna na frente dele que Deus vai mudar. Aí Deus disse para ele, ó, não falou, mas Deus, que você não deveria ter vindo, Deus não falou isso não, mas Deus falou para ele, olha, vai lá, mas você só vai falar o que eu te mandar, tá? Então toda vez que Balaão ia lá, ele só abençoava ao povo. Aí Balaão, rapaz, eu estou te pagando para você amaldiçoar, mas você só abençoa? Olha, eu não posso falar nada daquilo que Deus não me mandar falar. Mas Balaque, se você introduzir pecado lá no meio daquele povo, aquele povo vai pecar e aí Deus vai amaldiçoá-lo. Então era isso que alguns estavam fazendo lá, ensinando aquilo que Balaão ensinou que Balaque fizesse, ou seja, idolatria, prática de cultos idólatras e imoralidade. Até que chegou lá, acho que foi Finéias, eu não me recordo bem quem chegou lá com uma espada, que tinha um israelita se prostituindo na tenda com a mulher, matou os dois. Aí a Bíblia diz que aquilo atracou a ira de Deus, e por causa disso Deus ele não eliminou a Israel, mas houve guerra. Eu acho que foi a Amalequita, houve guerra entre Israel e Amalequita, e Balaão foi morto nessa guerra, tá? Então lá na igreja de Pérgamo havia gente que estava ensinando a mesma coisa,
ao povo a idolatria e a prostituição. E além disso, também das obras dos nicolaítas. Aqui nós botamos novamente na apostila. O que em Éfeso era obra, aqui é doutrina, ensinamento. Isso mostra que em Éfeso queriam introduzir, mas não conseguiram, porque a liderança de Éfeso, o pastor de Éfeso, aqui não. Vocês querem esse ensinamento? Lá para fora. Já o líder, o anjo da igreja de Pérgamo aceitou esses ensinamentos que, sinceramente, eu pesquisei e não achei nada dizendo que obras eram essas. Não é algo que é conhecido de nós, mas nós sabemos que era algo que eles faziam e que aborrecia a Deus. Quinto, a exortação. Apocalipse 2,16. Jô, por favor. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A exortação, Jesus ele exortou o povo a arrepender-se. Jesus ele estimulou o povo a que se arrependa de receber essas duas doutrinas contrárias à vontade dele. Então, a exortação é arrependa-se. E é interessante aqui, né? A gente vê que Jesus dizendo: arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Olha só, você é que tinha que fazer, guardar a igreja de más doutrinas, mas já que você não está fazendo, eu vou lá e vou confrontá-los com aquilo que eles estão fazendo. Eu vou confrontá-los com a espada da minha boca. Eu vou confrontá-los com a minha palavra e mostrarei para eles que o que eles estão fazendo é errado. Jô, abre lá para a gente, por favor, em 2 Timóteo 4:7. Paulo dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Uma vez, eu era novo convertido, isso significa, vou me entregar aqui, mais de 30 anos atrás, tá? Eu era novo convertido. O pastor Kleber, pastor da minha igreja, levou um amigo dele que era seminarista e ele pregou em cima desse texto aí. E ele trouxe uma interpretação que eu achei aquilo sensacional. Sensacional. Eu nunca vi ninguém dando esse tipo de interpretação também nessa palavra, quando ele diz: guardei a fé. Ele falou exatamente assim: eu creio que mais do que guardar, olha, eu fui tentado de várias maneiras, espinho na carne, açoite, isso, aquilo, no entanto eu não neguei o nome de Jesus. Ele falou que mais do que isso, que Paulo ele foi um guardião da doutrina. Paulo ele foi um lutador para que não se introduzisse doutrinas estranhas na igreja do Senhor. Nem que para isso ele tivesse que peitar Pedro face a face. Nem que para isso ele tivesse que fazer um concílio com os líderes da igreja para mostrar que não era da vontade de Deus que a igreja do Senhor fosse que cortava o prepúcio, como é que é o nome mesmo? Fosse circuncidado. Olha, se vocês querem andar na lei,
estão fora da graça. Aquele que circuncidar está fora da graça. Porque Jesus cumpriu toda a lei para introduzir a graça. Por que vocês querem voltar para a lei? Então, nem que para isso ele tivesse que fazer um concílio para que a circuncisão não fosse colocada na igreja. Paulo, ele foi realmente um guardião da fé. Por isso que eu gosto. Combati o bom combate. Combati as heresias. Combati os falsos profetas. Combati os falsos judeus e completei a carreira. Timóteo, estou passando para você esse legado, tá? 2 Timóteo foi a carta que Paulo escreveu a Timóteo nos últimos dias da sua vida, passando para Timóteo o bastão que era dele. Agora, Timóteo, cabe a você ser esse guardião. Agora, igreja, cabe a cada um de nós ser o guardião da sã doutrina. Paulo dizia, Timóteo, não se mistura com esse pessoal aí não, com conversas infundadas de genealogia, de não sei o quê. Olha, fixe na sã doutrina, porque isso aí não tem valor nenhum. O que vale mesmo é a sã doutrina. Dedique-se a ela, ensine a ela. Esquece esses ensinamentos bobos aí que não leva ninguém a lugar nenhum, de quem eu sou filho, de quem é meu pai, esquece isso. Genealogias bobas que não levam ninguém a coisa alguma. Combata o bom combate. Pregue a palavra, quer seja de tempo, quer seja fora de tempo. Amém, queridos? Então vamos lá. Deus espera que a sua igreja seja a guardiã da sua palavra. O convite 2:17a. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sei que vocês notaram que esse é sempre o convite. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso significa dizer que o que Jesus, através de João, escreveu para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós precisamos ter ouvido para ouvir. Aquilo que eu falei na aula passada. Praticar aquilo que Jesus aprova e não praticar aquilo que Jesus reprova. A palavra está aí para todo mundo. E aquele que tem ouvido, ou seja, aquele que sabe obedecer, que obedeça. Amém, queridos? Primeiro, é uma repreensão solene àqueles que são cristãos, mas raramente abrem a Bíblia para estudar. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Segundo, tudo que diz respeito à salvação depende de profunda atenção à palavra divina. Oséias 4:6 e Mateus 22:29. Nós já lemos esses versículos, não abre não, tá, Jô? Depois vocês confiram lá, tá? Terceiro, todos têm a capacidade de prestar atenção, e assim cabe a cada um usar essa capacidade. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu volto a repetir, a palavra de Deus é a nossa regra de prática e fé. Nós não precisamos de outra. Amém? Sétimo, a recompensa. A parte B. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe.
Existe 3 recompensas ao vencedor dos cristãos da igreja de Éfeso, né? E a todos aqueles, tá? Essa recompensa aí cabe a todos aqueles que guardam a palavra de Deus, de todos aqueles que lutam e combatem contra as heresias, para todos aqueles que guardam a sã doutrina. A primeira recompensa é comer o maná escondido. A alusão parece referir-se ao vaso de ouro de maná na arca no antigo tabernáculo. Jô, abre lá pra gente. Vamos ler só uma passagem, tá? Hebreus 9:4. Que horas tem, Renata, por favor? 10 horas? 10 para as 10. A gente tem um tempinho ainda. Hebreus 9:4, tá, Jô? Por gentileza. Obrigado. Onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da antiga aliança. Na arca da aliança que ficava lá no Santo dos Santos, revestida de ouro, um querubim, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, introduzia sangue ali. Nessa arca tinha uma gaveta, tinha uma porta, e nessa porta estavam estavam guardado 3 coisas, que é o maná, aquele mesmo pãozinho que Deus deu lá para o povo de Israel, ao povo de Israel, para que mandasse eles recolhessem para comer durante o dia e que não guardasse para o outro dia, e quem guardava viu que no outro dia estava apodrecido. Esse aí Deus ele preservou intacto, tá? Então estava escondido maná, a vara que Arão que floresceu, quando o povo por que só Arão, que é o sacerdote, não sei o quê, por que só Arão? Aí cada líder lá deu a sua vara, e a vara que florescesse seria essa escolhida de Deus. A que floresceu foi o Arão. Essa vara também estava dentro da arca. E as tábuas da aliança, ou seja, as tábuas dos 10 mandamentos, aquela que Deus escreveu com as próprias mãos e que deu para Moisés, e que Moisés quebrou por causa do bezerro de ouro, e que Deus novamente fez. Essas tábuas também estavam nessa aliança. Jesus falou que o vencedor, bota lá pra gente novamente, Jô, Apocalipse 2:17. Que ao vencedor ele daria esse maná. Segundo, ele ganharia uma pedra branca. Segundo Charles, o que significa essa pedra? Primeiro, pedra branca era usada pelos jurados, significando absolvição. Chico é réu, está lá sendo julgado. Quando o jurado achava que Chico era inocente, mostrava a pedra branca. Significa dizer que esses não receberam a doutrina de Balaão e nem a dos nicolaítas. Eles não se curvaram a essas heresias que estavam entrando na igreja. Eu não sei como é que pronuncia essa palavra não, vou falar Pisefos, que permitia que aquele que recebia um acolhimento livre nas assembleias reais, ou seja, quem tinha essa pedrinha branca, Pisefos, ele tinha acesso livre à assembleia, poderia participar do julgamento. Terceiro, as pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote, que levava o nome das 12 tribos.
E quarto, pedra branca era considerado um símbolo de felicidade, ou seja, Jesus daria uma pedra branca. Olha só, você é feliz, você pode participar do julgamento, você está absolvido. E terceiro, um novo nome. A palavra grega para novo nome não é neo, que significa recente, mas é kainos. Aí a palavra certa é K-A-I-N-O-S, kainos, que significa fresco, em qualidade. Ou seja, nós ganharíamos um novo nome de acordo com aquilo que nós, creio eu, aí é a introdução de Reinaldo, tá? Aí é o que interpretação minha. Eu creio que nós vamos ganhar um novo nome de acordo com as obras que nós fizemos para Deus. Isso era muito usado no Antigo Testamento. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abraão. Ele era Abrão, pai exaltado. Deus mudou para Abraão, pai de numerosas nações. O que Abraão fazia? Jacó, mentiroso, enganador, suplantador. Deus mudou para Israel, príncipe de Deus, nova qualidade. Isso era muito comum. Saulo que passou a Paulo, eu não sei se é esse o significado mesmo não, tá? Mas uma vez eu ouvi dizer alguém falando que Saulo significa grande, Paulo pequeno. Saulo, ele era grande entre os judeus, mas na igreja Paulo falava, olha só, eu sou o menor de todos eles, que não era digno nem de ser chamado de apóstolo, mas Deus, por sua graça, me chamou, e eu trabalhei para a obra, para o evangelho, mais do que eles. No entanto, o que é? Não digno de ser chamado de apóstolo, porque matou os filhos de Deus, ou pelo menos aprovava aquilo que era feito. Então, eu acredito que esse novo nome que nós vamos ganhar será aquilo, a qualidade com a qual Deus vê em cada um de nós na sua obra. Ele mesmo vai dar esse novo nome. Detalhe, só quem vai saber é ele e quem recebeu, óbvio. Portanto, nós vamos ser chamados pelo nosso nome lá, mas eu creio que no particular, quando nós estivermos com o nosso Senhor, Ele vai chamar pelo nome que Ele nos deu. Amém, queridos? O nome cristão, o caráter da vida interior que o Evangelho inspira, possui a propriedade da eterna juventude, nunca perdendo o seu poder e a alegria. Então esse nome também vai significar a juventude, a alegria, poder diante de Deus. Amém, querido?